Está começando Por Dentro da Câmara, um programa que você vai ter a oportunidade de conhecer de perto os setores aqui do Legislativo de Campinas. E hoje eu estou aqui na Diretoria-Geral da Câmara Municipal de Campinas com o Ronan Domingues Vieira, diretor-geral, e com o Hugo Cardoso de Stefano, diretor-geral adjunto, e eles vão contar um pouco mais sobre os trabalhos realizados nesse setor tão importante aqui da Câmara de Campinas. Ronan, muito obrigado pela disponibilidade. Hugo, muito obrigado pela sua disponibilidade de poder participar do Por Dentro da Câmara, né, esse programa que vai contar um pouco mais sobre os setores aqui do Legislativo, né? Para a gente começar, Ronan, você tem uma longa trajetória no serviço público até chegar a seu cargo atual? Rafael, Rafa, primeiramente quero agradecer a oportunidade de a TV Câmara abrir esse espaço para a gente contar um pouco de como que é o funcionamento administrativo aqui da Câmara Municipal de Campinas. Estou aqui na Câmara há cerca de 11 anos, um pouco mais de 11 anos. Então, como diretor-geral, há mais de 3 anos atuando aqui nessa função, que obviamente tem a confiança depositada da equipe da presidência. Antes de entrar na Câmara Municipal, eu já atuava com serviço público, sou contador de formação, trabalhava em um escritório que prestava consultoria em orçamento e contabilidade pública. E por 5 anos trabalhei nesse escritório, que foi o que deu uma bagagem para quando chegar aqui ter uma similaridade com o trabalho que era executado. Como contador de formação, entrei aqui como analista contador, que é meu cargo de origem, e fui lotado na diretoria de finanças. Diretoria de finanças, trabalhei lá por alguns anos, tive a oportunidade de ser diretor de finanças, fiquei por 3 anos responsável pela área, isso me acrescentou bagagem, me trouxe instrução. Nós fizemos muitos cursos de especialização nesse tempo, com que isso nos trouxe experiência aqui do funcionamento do Poder Legislativo. E após isso tive o convite para passar a atuar como diretor-geral aqui dessa importante Casa de Leis. E você, Hugo, a sua trajetória é um pouco parecida com a do Ronan, né? Você também está aqui faz mais ou menos 11 anos no Legislativo, mas você é advogado de formação. Conta um pouco mais para a gente até você chegar como diretor-geral adjunto. Perfeito, Rafa. Bom dia. Obrigado por essa oportunidade. E sim, sou formado em Direito, já fui procurador do município e depois acabei passando aqui também na Câmara, como meu cargo aqui hoje é técnico legislativo. Estou aqui há 11 anos também aí, junto ao Ronan, entramos no mesmo concurso, praticamente na mesma época. De diretoria geral, temos também o mesmo tempo, em torno de 3 anos aqui. Eu comecei aqui na diretoria de assuntos legislativos lá, sabe, foi uma grande oportunidade, tive a oportunidade de aprender muito sobre o trabalho essencial da Câmara dentro do Legislativo, lá dentro como técnico, né? Trabalhei dentro da Coordenadoria de Processo Legislativo, depois eu fui para a Coordenadoria de Atendimento ao Plenário. Lá dentro da Coordenadoria de Atendimento ao Plenário eu tive uma oportunidade de ser o coordenador de atendimento ao plenário, sabe? Então isso me trouxe muita experiência, diversas reuniões ordinárias assessorando a mesa. E após esse período, sabe, me surgiu também o convite, essa oportunidade de chegar até aqui, a Diretoria-Geral Adjunta, onde junto do Ronan e, sabe, a gente faz esse trabalho aqui e só agradeço essas oportunidades aqui que a Câmara me proporciona. E uma pergunta para os dois, né? Quais são os desafios de fazer parte da equipe da Diretoria-Geral, né, da Câmara Municipal de Campinas, uma das principais do estado de São Paulo, né? A cidade de Campinas é o 8º maior PIB do Brasil, à frente de várias capitais. Como que é fazer parte dessa equipe? Conta mais um pouco pra gente aí. Rafa, isso aqui é uma grande responsabilidade realmente, né? Então, nós não temos que esquecer desses dados que você trouxe para se situar na responsabilidade que a gente tem frente ao Legislativo, que é o 2º maior do estado de São Paulo e muito próximo entre as 5 ou 10 maiores aí de todo o país. E, então isso agrega uma grande responsabilidade. São 33 vereadores aqui nesta casa. A Câmara ela conta hoje com cerca de 182 servidores efetivos. Desses 182 servidores, cerca de 150 estão sobre a alçada da diretoria-geral. Então, todos os servidores com ensino superior,
especialização, muitos com mestrado, doutorado, então isso reflete a capacitação que tem os servidores aqui da Câmara Municipal para que a gente possa dirigir ela da melhor forma possível e dar o suporte administrativo aqui para a Câmara, né, Hugo? Sim, e até, Rafa, você pega, são 182 efetivos com quase 175 servidores comissionados, mais os terceirizados aqui. Isso é um grande desafio. Praticamente tudo passa aqui pela diretoria geral, sabe? É um grande comunicador junto com a presidência, sabe? Centraliza as decisões, conversa junto com a presidência, em conjunto com os outros setores, sabe? Então, assim, a gente está envolvido nas diversas reuniões com os servidores, com os outros setores para alinhar as tomadas de decisões. E tudo isso traz a gente para uma realidade assim que quando você não está nessa parte de gestão, talvez você não tenha a dimensão que isso sabe? Que isso traz, que impacta, sabe? Todo dia aqui, sabe, eu vejo assim, sabe, é uma tomada de decisão nova, é um novo desafio, sabe? Aqui dentro da diretoria geral a gente não costuma ter, tem o trabalho que eu diria que é burocrático e repetitivo, talvez, que outros setores têm, mas aqui, sabe, o estudo, as tomadas de decisões, sabe, o foco, sabe, todo dia você tem algo novo para te desafiar, para você superar junto com todos os servidores da Câmara. E vocês dois trabalham muito em conjunto, né? Apesar de vocês serem de cargos diferentes, basicamente fazerem a mesma função, tem um diferencialzinho, mas vocês trabalham muito junto, né? Conta um pouquinho mais para mim, por favor. Esse trabalho aqui ele é de uma estrita confiança. O Hugo, como diretor-geral adjunto, ele tem que ter uma sinergia com o raciocínio que eu, como diretor-geral, também atuo com os setores, para que a gente tenha a tranquilidade que a transmissão de informação que ele vai passar ou delegar para algum setor seria na mesma linha, obviamente, de raciocínio que eu faria, para que isso traga um embasamento para a diretoria-geral atuar com os seus setores e o setor da ponta ele tenha tranquilidade para trabalhar e executar da melhor forma o seu trabalho burocrático. Então, nós tentamos aqui, né, fazer um escalonamento de trabalho, divisão de tarefas. Eu, por ser contador, tenho uma familiaridade maior com as rotinas administrativas, puramente administrativas da casa. O Hugo, por ter uma origem desde o início do seu trabalho na casa, no setor legislativo, então ele acompanha até mais de perto, pelas funções da diretoria-geral, a rotina do setor legislativo. Rafael, esse entrosamento nosso, eu diria que é com um time de futebol, sabe? A gente tem vez que alguns problemas chegam e um já olha para o outro assim, a gente já até sei o que você está pensando, entendeu? Do tanto que a gente já está junto, trabalha junto aqui, sabe? Um tem a leitura do outro com facilidade, eu diria. E isso facilita demais o nosso trabalho assim, porque isso aí a gente criou uma confiança grande um no outro, sabe? Muitas vezes você escuta do corredor, nossa, o diretor-geral fez tal coisa, né, não sei o que, então você volta de férias, nossa, fez tal coisa, você chega até a pensar, né, tal, nossa, será? Isso aí madou, né? Quando você vai ver mesmo, você já imaginava que não seria, né? De tanto que a gente se conhece, que a gente já trabalha junto, é muito bom ter esse entrosamento aqui, sabe? É bom pra gente, facilita o nosso trabalho demais. Eu acredito que auxilia muito a Câmara Municipal de Campinas, o entrosamento aqui dentro da diretoria geral, essa confiança e o trabalho conjunto dos dois que estão aqui. E a questão dessa questão da equipe é muito importante, né? Porque a diretoria geral, dentro da estrutura interna dela, ela comanda mais de 10 setores, né? Então, desde o pessoal terceirizado até a questão do plenário ali dos vereadores, né? Essa gama de setores que a diretoria geral se responsabiliza, então ela vai, Rafa, desde gestão de folha de pagamentos, gestão de pessoas, qualquer compra de uma necessidade da casa também está sob a nossa responsabilidade. O cuidado com os pagamentos de fornecedores e pagamentos de salários, que é o setor financeiro, o setor legislativo, que dá suporte para os
vereadores poderem fazer o seu trabalho da melhor forma, que acaba sendo o coração da Câmara, principalmente nas reuniões plenárias que acontecem às segundas e quartas-feiras a partir das 6 da tarde. O nosso aparato de tecnologia também está sob nosso acompanhamento. Aqui nós temos um acervo documental, que também é um setor que se responsabiliza por isso, porque o nosso acervo documental ele nasce desde 1797, nós temos documentos aqui dentro desse acervo que remontam a essa data. E de lá para cá essa documentação está bem guardada, a gente disponibiliza para a sociedade poder acompanhar. Então, todos esses mais de 10 setores, eles dão uma gama de estrutura administrativa para que aconteça a fluidez do trabalho aqui da casa. E temos responsáveis setoriais, diretores setoriais, chefes setoriais, que também acompanham esse trabalho na ponta, que eles fazem um feedback do trabalho para a diretoria geral, e esse trabalho burocrático, como o Hugo já comentou, ele sempre passa pela diretoria geral para dar a diretriz de como que isso vai acontecer da melhor forma para fazer a coisa acontecer. Tudo passa por aqui, né? Então, basicamente, né? Isso realmente é uma verdade. A gente tenta se esforçar para poder atender a casa da melhor maneira possível e tomar as decisões. Então, nós aqui, nosso perfil quanto diretoria geral é um perfil de ouvir muito o que está acontecendo na ponta, qual a necessidade dos profissionais que nos apoiam, para que a decisão, quando ela for tomada ou for encaminhada, ou um processo tivesse um encaminhamento, ele esteja realmente com uma boa sinergia, que a pessoa que está na ponta entenda qual que é a necessidade, a demanda, que a presidência também não seja surpreendida com alguma decisão administrativa. Então a gente tem um perfil de muita comunicação para poder esse trabalho ter uma fluidez até melhor, né? O trabalho flui bem, sabe também, Rafa, porque nós temos servidores muito qualificados, isso ajuda muito. Os servidores tentam auxiliar o nosso trabalho ao máximo, a gente sempre está de portas abertas aqui, sabe, a gente recebe a todos, tudo. Nós fazemos muitas reuniões, sabe, eles vêm conversar, a gente está sempre tentando facilitar o trabalho de todos para que a Câmara chegue ao seu objetivo. E esse comprometimento que eles têm também, sabe, ajuda muito no nosso trabalho aqui. A diretoria geral, né, vocês têm um grande suporte, né, dos outros setores também, né? Sim, a gente tem uma grande parceria. Tem setores que não estão vinculados, Rafa, à diretoria geral, são autônomos e têm uma responsabilidade direta com a presidência. Alguns deles são Procuradoria, Controladoria Geral, Escola do Legislativo de Campinas, Ouvidoria. Então, diretoria de comunicação, esses setores, eles dão um aparato direto à presidência, mas nós temos que estar numa sinergia com todos eles também, porque eles fazem parte também de um ciclo de processo. Né? Então, é importante a gente ter uma comunicação aberta com todos eles, ter uma parceria de verdade, porque aqui realmente é como você falou na abertura, é uma grande empresa, não poderemos fazer uma comparação, né? Nós temos 180 efetivos, mais 170 comissionados, mais 100 terceirizados, então estamos falando de um público fixo interno da Câmara, de quase 500 pessoas, mais um público itinerante que passa por aqui, de servidores contratados, serviços contratados que vêm aqui, executam o serviço e vão. Então, isso já seria uma empresa de médio grande porte, né, com esse tamanho de estrutura de serviço. E isso, obviamente, exige uma série de controles, né, que a gente faz em parceria com todos os profissionais da casa, que são muito capacitados, os setores que têm uma parceria com a gente. E quiçá falar também da TV Câmara, né, que a TV Câmara é um grande aparato da Câmara Municipal, que presta um excelente serviço, profissionais de qualidade, como vocês aqui que estão atuando, e para entregar com o objetivo finalístico de verdade de mostrar para a sociedade tudo o que acontece aqui no Poder Legislativo, da transparência do nosso trabalho e o vereador poder atuar da melhor forma possível. Até para citar, por exemplo, para você, sabe, dessa sinergia entre os setores e até setor que não está vinculado à diretoria geral, que está vinculado diretamente à presidência. Por exemplo, todo ano o Tribunal de Contas ele vem avaliar as contas do ano anterior da Câmara Municipal de Campinas. Ele vem, sabe, manda sua requisição através da controladoria, tudo. Então a controladoria que recebe é um órgão vinculado à presidência.
Só que a controladoria vem, sabe, a gente começa as reuniões logo que chega essa requisição. Por quê? Porque a controladoria depende da resposta das diretorias que estão dentro da diretoria geral. Então somos nós que vamos subsidiar essa resposta para a controladoria ter todos os arquivos, poder responder tudo que o Tribunal de Contas está ali requisitando. E mais do que isso, sabe, depois tudo isso, sabe, após a análise do tribunal, vem, sabe, para subsidiar a procuradoria também, que é outro órgão vinculado à presidência, sabe, porque é a procuradoria que vai fazer essas defesas dessas contas do presidente desse ano. Então, assim, todo mundo trabalha junto, sabe, então, assim, a diretoria geral acaba estando envolvendo com todos os órgãos da Câmara aqui, sem dúvida, isso acontece. E Hugo, além dessa parte administrativa, né, que o Ronan citou, que ele por ser contador, ele pega mais essa área, né? Você fica mais na questão do processo legislativo, né? E como que é? Conta um pouco pra gente como que funciona, né, essa questão da diretoria geral trabalhar nessa questão do processo legislativo. Até foi da onde eu vim, né, aqui dentro da Câmara, né, tal, tive a oportunidade e tudo aprendi bastante estando lá. Então, assim, aí a presidência, sabe, tudo ela vem aqui, né, conversar com a gente, sabe? Então a gente, aqui dentro da diretoria geral, está sempre em todas as reuniões ordinárias, tal. A gente tem 2 semanais, a gente está presente em todas. Reuniões extraordinárias, tal, como teremos logo mais também, sempre estamos presentes, sabe, tudo. E lá a gente tenta auxiliar diretamente o presidente e a mesa diretora, dando até um apoio ali, sabe, dentro, quando chamado, tudo, para a própria diretoria de assuntos legislativos, que é quem toca as reuniões ordinárias ali, tudo. A gente sempre está lá, às vezes tem um pedido do presidente, tem alguma coisa que a própria diretoria tem alguma dificuldade e precisa do apoio da diretoria geral. Então a gente está ali, sabe, para auxiliar, facilitar. A gente está conversando muito também sobre as pautas, sabe, a própria presidência vem aqui, sabe, perguntar muito para a gente sobre um ou outro projeto, sabe, tal. Tem muitos projetos que saem do administrativo aqui da Câmara também, então a gente auxilia nesse sentido. E Ronan, nos últimos anos, né, a gente tem visto um movimento de modernização pública, né, como um todo. E aqui também não é diferente, né? Conta um pouco sobre isso, né, dessa questão da importância desse processo da modernização dentro do serviço público aqui. Rafa, a gente vê que todo o processo ele tem uma grande importância, né? Então, o comentou sobre as reuniões ordinárias, e esse processo de modernização ele não passa para se acontecer desde quando a Câmara abre as suas portas para receber um cidadão que vem a uma reunião ordinária, por exemplo, e a gente tem um profissional de segurança ali na porta para cuidar desse patrimônio, tem um profissional na recepção para receber as pessoas. Para o evento acontecer, para um trabalho acontecer, temos que ter um aparato administrativo, é a energia, é a água, é o banheiro que está funcionando, é o espaço que está limpo. Então, tudo isso dá suporte para esse trabalho acontecer e fazer com que seja propício que nós cuidemos de uma modernização que passa de um trabalho de base muito bem feito. Então, porque quando você chega para ver o trabalho sendo executado, às vezes a gente esquece desse trabalho de base aí, que ele traz uma solidez para que a gente dê o próximo passo e cuidar de uma modernização, trazer uma efetividade aí para o trabalho da Câmara. Então a Câmara Municipal de Campinas ela é uma referência em todo o Brasil. Nós recebemos aqui visitas na Câmara Municipal quase que semanalmente de outros órgãos, outros poderes legislativos e também do Executivo para conhecer nossas rotinas, as mais variadas rotinas. E não é à toa isso, Rafa, porque nós recebemos recentemente um prêmio de... recentemente a Câmara recebeu diversos prêmios, né, Ronan? Diversos prêmios. Então nós recebemos um prêmio de transparência, que é o selo diamante do Tribunal de Contas. Existe uma associação dos tribunais de contas que ela faz uma avaliação com uma série de critérios sobre o portal de transparência que divulga as informações para a sociedade. No estado de São Paulo, nós somos a única Câmara do estado, estamos falando em 645 municípios, é isso? No estado de São Paulo.
Então, somos cada município tem, obviamente, uma Câmara Municipal, a única Câmara Municipal do Estado de São Paulo a ter o selo Diamante de Transparência concedido pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Então, mas para chegar nesse passo, passou por esse passo de modernização, passou por esse passo de equipe qualificada, de gestão comprometida, de acompanhamento do processo. Então, isso tudo traz o resultado. Então, não tem como você ter um resultado de modernização eficaz se você não passou por um processo de equipe comprometida, de equipe qualificada. A Câmara se preocupa com esse passo. Nós aqui trabalhamos com quase 100% do nosso processo em meio digital. Então, o papel hoje não faz quase parte do componente do andamento de um fluxo administrativo de processo. Como nós somos um órgão público, obviamente, diferente da empresa, a gente tem que respeitar processos que a lei, por exemplo, de licitações, ela criou e nos obrigou a se comprometer. Até sobre a lei de licitações, a 14133 de 21, ela teve um período de vacatio legis para ela entrar em vigor, sabe, até período maior que o normal de uma lei, e até depois ela teve sua suspensão e veio a ser aplicada já. Só que aqui na Câmara, sabe, desde da aprovação dela, a gente já vinha se preparando, sabe? Nós provavelmente fomos uma das primeiras câmaras a trabalhar diretamente com essa lei 14133, que teve uma mudança grande aí nos processos licitatórios, e hoje a gente recebe inúmeras câmaras aqui, sabe, visitas toda semana. Por exemplo, essa semana mesmo a Câmara de Santo André veio aqui visitar, sabe, para buscar o nosso processo, para fazer como vocês fizeram, sabe, para tentar imitar, copiar, pegar o que a gente fez de bom. É claro que a gente tem muito que evoluir ainda, sabe, principalmente na área tecnológica. A tecnologia, talvez a gente dê 2 passos, ela ande 5, 6, sabe, tudo. É realmente uma área que a gente ainda tem muito que evoluir na parte de IA, que é hoje o grande nome aí, o que está mais em destaque, em voga aí pela tecnologia. A gente tem outros pontos que também precisamos melhorar, mas a gente preza muito por isso, sabe? Acho que nós evoluímos muito nesses últimos 10 anos. Se teve um passo grande que a Câmara teve, foi nessa parte tecnológica, sabe? É uma grande evolução. E, Ronan, e a importância, né, aqui a Câmara de Campinas ser um exemplo, né, ser uma referência para os outros órgãos, tanto legislativo e executivo, como você falou? Isso nos coloca, mais uma vez, com essa responsabilidade, né? Responsabilidade não só porque somos da diretoria geral, estamos na responsabilidade do cargo, mas a cada funcionário que atua representando a Câmara Municipal de Campinas. Porque o que se espera da Câmara Municipal de Campinas daqui para fora é resultado, é comprometimento, é servidor qualificado, é processo amadurecido, é modernização. Então, isso faz com que cada vez mais os órgãos pares esperem da gente uma resposta pronta, com resultado, com uma novidade, para que eles, justamente, como o Hugo disse, venham coletar aqui informações. A gente até entende que realmente, assim, cidades, principalmente menores, com menor número de habitantes, às vezes não tem um aparato tão bem desenvolvido como uma cidade com o potencial de Campinas tem para poder dar o suporte para os servidores atuarem. Então isso acaba que virando uma responsabilidade quase inerente ao nosso cargo de dar o suporte para aquele que vem buscar informação, né? Então a gente sempre busca se posicionar dessa forma, sempre busca atender as demandas que surgem aí de outros órgãos que precisam de suporte, obviamente sem deixar a peteca cair aqui dentro, né, e deixar de cuidar dos nossos processos internos, né. Eu acredito que um dos maiores desafios, né, pelo tamanho da Câmara de Campinas e ainda ter vários méritos, ser referência, o mais difícil é manter tudo isso girando, né, Ronan? Porque, por exemplo, como você falou, pode vir uma Câmara de uma cidade pequena tentar se espelhar aqui. Para ela, se ela tiver todos os aparatos, vai ser fácil, por conta que não tem a demanda da cidade de Campinas, né, uma metrópole. Mas aí também entra a questão de tipo, olha, o nosso trabalho está dando certo, né? O tamanho de Campinas, a gente está fazendo girar, está dando tudo certo. Tem isso também, né? Sim, com certeza. Um exemplo. Desculpa, como você falou, do prêmio, a Campinas foi a única cidade do estado de São Paulo. E não é uma cidade de 1 milhão de habitantes, né? Então tem tudo isso, né? Perfeito.
Campinas, não raro, é a única Câmara Municipal, poder legislativo municipal, se representando em premiações de envergadura nacional. Participamos, inclusive, de premiações internacionais com os nossos processos. Isso traz uma visibilidade, né? Além da responsabilidade, que a gente disse muito aqui, ele traz uma visibilidade. Então, uma amostra do nosso comprometimento com o trabalho, da nossa eficiência, coisas que, de repente, aparecem de uma forma mais objetiva. Nosso processo de compra, só no primeiro semestre do ano 2025, nós economizamos quase 5 milhões de reais em processos de compras, porque o processo ele passa por esse amadurecimento, por transparência, por um processo objetivo. Então ele traz esse resultado. Então quando você tem um compêndio de boas atuações, que é, mais uma vez, servidor qualificado, processo amadurecido, modernização, então isso traz o resultado efetivo, que é, por exemplo, uma economia grande em processo de contratações públicas. E a Câmara, eu acredito que ela precisa se posicionar de uma maneira que mostre a integridade para a população, né? Mostrar que tipo, a Câmara está fazendo a diferença na vida do cidadão, né? Sim, acho que a nossa conversa diária aqui, né, Hugo, na nossa responsabilidade do trabalho. Né? O fim da Câmara é esse, né? A Casa do Povo aqui, acho que os 33 vereadores aqui, sabe, eles são bem comprometidos. Nós aqui, sabe, o nosso trabalho é poder dar ferramentas, sabe, auxiliá-los para que eles possam atender essa população de Campinas. Eu acredito que sim, sabe, que isso vem atingindo, sabe, seu objetivo. Campinas vem crescendo, seus índices vem melhorando, sabe, tudo. E o principal função nossa é o quê? É fornecer esse subsídio para o vereador, para que ele possa exercer o trabalho fiscalizador dele e também, sabe, o trabalho de legislador aqui da melhor maneira, atendendo a todos os munícipes e principalmente aí, sabe, produzindo e aprovando leis aí que melhoram a nossa cidade. Rona, para complementar o Hugo, né, eu acredito que a transparência também é um dos principais fundamentos, né, para ter toda essa relevância que a Câmara Municipal de Campinas tem, né? Isso traz um respeito para a entidade, né? Então, a gente passa por algum tempo onde o setor público, ele de certa forma, ele é questionado pela sociedade. Então, em resposta a esses questionamentos, nós temos que fazer, obviamente, a nossa obrigação, né, Rafa? E fazer uma transparência eficiente não é só colocar o dado e deixar que alguém busque acessá-lo, e sim deixar essa informação com uma qualidade de acesso, uma facilidade de acesso, para que isso mostre a responsabilidade do órgão público. Então, esse comprometimento da Câmara com a sociedade, ele é importante, é cada vez maior. E você vê mais uma vez o posicionamento de Campinas, né? Nós temos cidades no estado de São Paulo com o mais variado número de habitantes, com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. Uma cidade com menor número de vereadores tem 9 vereadores, podendo ter 10 mil habitantes, ou seja, se for fazer uma equalização, seria cerca de 1.000 habitantes por vereador. Fazer alguma conta bem simples aqui, né? Aqui em Campinas nós temos 33 vereadores, mas temos quase 1.200.000 habitantes. Então essa equalização é muito maior, essa responsabilidade do Legislativo campineiro é maior, então ele traz um potencial de trabalho também com a mesma consequência. Então a nossa resposta ela tem que ser assertiva, tem que ser séria e tem que ser comprometida. Para a gente finalizar aqui, Ronan e Hugo, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, né, para o pessoal que está em casa, de mais alguma coisa aqui da Diretoria Geral da Câmara Municipal de Campinas? Da minha parte, Rafa, gostaria de falar aqui para a sociedade, para o cidadão campineiro, sobretudo, que nos assiste, que nos acompanha, que assiste os programas muito bem elaborados e produzidos pela TV Câmara. Acompanhem o Poder Legislativo, acompanhem o vereador qual você elegeu, os seus trabalhos, os seus resultados. Se possível, compareça à Câmara Municipal em audiências públicas para discussão, porque assim vocês vão ter mais contato com o trabalho que nós realizamos aqui e não vão ter dúvida do comprometimento que a Câmara tem com o seu público, com o que ela quer entregar para a sociedade e para o cidadão ter um resultado melhor aí no seu dia a dia. Rafa, queria agradecer a oportunidade,
agradecer a todos, aos servidores aqui da casa, e no mesmo sentido do Ronan, sabe, a população, a gente tem que cada vez mais, sabe, mostrar o que é o poder legislativo. A população, ela precisa participar mais aqui, sabe, a gente está aberto, portas abertas, a Câmara Municipal funciona diariamente. Venham para a reunião ordinária, sabe, conheçam os processos, conheçam os vereadores, saiba como é uma votação numa reunião ordinária, porque é aqui que acontece a mudança, sabe. Eu realmente acredito que a população, a partir do momento que ela começar a participar mais, sabe, entender realmente o quão importante é o poder legislativo, mudanças vão acontecer no Brasil afora. Hugo e Ronan, muito obrigado, né, por essa entrevista, por poder contar um pouco mais sobre o trabalho feito aqui na Diretoria Geral da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. E eu agradeço você que está em casa pela sua audiência e pela sua companhia. Não perca o próximo Por Dentro da Câmara. Um abraço.